Esse é o Analógico de um jeito que você nunca viu. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º programa do Correio Podcast, o podcast oficial do Correio Imobiliário. E esse programa ele é um pouco especial no sentido de que estamos nos aproximando do fim dessa primeira temporada. Então nós temos aqui convidados mais que ilustres para trazermos um aproveitamento e um gancho daquele que foi o nosso último programa, sobre como se preparar financeiramente para realizar a sua aquisição no seu imóvel, tirar aquele sonho do papel. E conto aqui com a presença hoje da Suzana Rigg, diretora aqui extremamente conceituada em Santa Maria, da Suzana Rigg Investimentos, do Ganho Garantido, onde acompanhada do Alexandre Domingues, seu sócio, para conversarmos sobre esse mundo dos consórcios, onde muitas vezes as pessoas têm medos, receios, não conhecem, mas também têm muitas alegrias por meio desse sistema de aquisição. Eu sou o Tanauê, idealizador do Correio Imobiliário, e estamos aqui hoje para conversarmos sobre consórcios. E fica a apresentação a cargo de cada um. Suzana, gostaria que começasse com a tua história. Boa noite a todos que estão junto conosco, acompanhando o podcast. Estou muito feliz de estar aqui, Me sinto honrada de estar sendo convidada por você no Correio Imobiliário para falar de consórcio, que é algo que eu realmente amo e aprendi a amar não de agora, ensinando e ajudando, os meus clientes e amigos, mas há muito tempo atrás, Há bastante tempo. Ontem, inclusive, estava acompanhando dentro das redes, A Suzana, que é uma grande parceira nossa, do próprio Correio Imobiliário, completasse 12 anos de HS Consórcio, correto? Correto. Para mim também é com muita alegria, que eu completo essa data de 12 anos com HS Consórcios, porque para mim é muito importante dizer que é uma empresa, assim, fantástica, que muda a vida de pessoas, mudou a minha vida e está mudando muitas vidas dos meus clientes. Sim, bacana. Eu justamente fico mais que feliz, Suzana, de tu ter aceitado esse convite para a gente trocar essa nossa experiência hoje sobre o mercado imobiliário e também conversar com o foco principal no universo do consórcio. E Alexandre, então, apresente-se para quem está nos ouvindo aqui hoje. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, Tanauê. Boa noite. Uma honra também poder participar aí dessa ideia, que surgiu e agora está ganhando grande proporção. Parabéns pelo teu trabalho, E a gente está fazendo parte aí, é uma honra, tá? Falar um pouco do Alexandre é meio complicado, falar de si, mas eu acho que quando eu comecei a trabalhar no consórcio, não tinha muito conhecimento, Então eu sempre fui cliente, então acabei meio que caindo de paraquedas no ramo aí, e através da minha mentora aqui, que está do meu lado, me deu uma oportunidade há 5 anos atrás, Então hoje poder também estar falando de negócios, uma coisa que eu nunca imaginava na vida, Então fui militar, então saí do quartel meio perdido lá, que ramo seguir, E ter essa oportunidade de trabalhar com negócio, hoje ajudar muitas pessoas, como vocês dois citaram, e poder isso contribuir, esse conhecimento que hoje a gente adquiriu com o tempo, com a experiência, E poder proporcionar muitas coisas positivas aí nesse mercado, que é todo dia uma coisa nova, Então, estou gostando, amo o que eu faço hoje, poder alavancar muitos negócios, crescer ao lado da Suzana foi muito gratificante, eu agradeço ela, sabe disso. É uma mãe para mim, segunda mãe que eu tenho, então eu só tenho a agradecer e vamos ajudar muitas pessoas hoje com bastante conhecimento nosso e vamos tocar ficha. Não, mais uma vez eu agradeço, então, a presença de vocês dois, então também a tua figura, Alexandre, porque eu também, já trazendo um pouquinho para você, eu sou o cliente, Além de tudo, nós somos parceiros, eu sou o cliente, porque o Alexandre foi uma vez lá na imobiliária onde eu trabalho para apresentar sobre parcerias e oportunidades de consórcio, e eu, como muitos, acabei juntando meia dúzia de pedra na mão e vamos lá ouvir o que ele tem para dizer. E confesso que aquela conversa ela acabou impactando bastante a mim. Eu vi uma lacuna muito grande, inclusive na parte de conhecimento sobre isso que a gente tem no processo de tudo na vida, porque não é só para comprar imóvel, não é só para comprar um carro, são várias coisas e é isso que a gente gostaria de conversar com as pessoas para verificar todas as oportunidades que esse meio de aquisição traz.
e contar um pouquinho sobre as minhas ideias também com o consórcio que eu fiz junto de vocês. Mas vamos lá então, falando sobre 30 anos de trabalho dentro do consórcio, do universo de consórcio, né, Suzana? Gostaria que tu conversasse um pouquinho conosco sobre a Suzana do início de toda a trajetória, quem é a Suzana Rigg, de onde que ela vem e posteriormente como que adentra esse universo do consórcio. Bom, Tanauê, eu vou te dizer, faz um pouquinho tempo mesmo, né? 30 anos são pouco tempo, né? Que a gente tem. Umas horas. Algumas horas. Eu me sinto feliz por poder falar um pouquinho da minha história, porque comecei lá atrás, né? Um bom tempo atrás, onde o consórcio realmente não era conhecido, onde o consórcio era só para aquisições, onde eu trabalhava com uma empresa com o seu consórcio próprio e que entregava somente veículos, né? Onde eu comecei a trabalhar no meu negócio, aprendi a gostar de ajudar o cliente, de resolver questões do cliente, que também tive um mentor, assim como o Alexandre fala da mentoria, e na verdade é isso, né? A gente aprender com amor, e eu fui ensinada com amor. Então, eu sou muito grata por isso também, falar do meu mentor aqui, que é o Carlinhos Costa Beber, né? Porque é uma pessoa fantástica, tu conhece? Conheço, incrível. Carlinhos, incrível. E a gente trabalhou com a Superalto há muito tempo. Entre indas e vindas, eu tive 20 anos com a Superalto. Uhum. E para mim foi muito interessante isso aí, sabe, Tanoi? Na minha vida, essa bagagem de conhecimento que eu tive, não somente com a Superalto, mas com o todo, né? Os clientes, né? Então, após isso, esse período, abandonei, né, a venda do carro, porque daí já fui abrir loja, abrir representação da Superalto, vendia carro, vendia consórcio, então já sabia do todo do negócio, né? Passei um bom tempo trabalhando com Carlinhos e chegou um ponto que eu disse, bom, quero mudar um pouquinho, quero parar de vender carro. E aí eu comecei a focar no imóvel. E com isso me despertou aquele interesse, eu estava fazendo uma faculdade de psicologia na época, e me despertou aquele interesse, inclusive foi uma das minhas professoras, né, conversando comigo, disse assim, Suzana, mas tu é muito mais comercial do que psicóloga. Eu disse, mas eu sou uma boa psicóloga, né, eu ouço o meu cliente, eu resolvo tudo, ajudo, né, e eu pensei que psicologia era só nisso aí, eu já podia ser uma psicóloga também, né. Uhum. E nós somos, né, somos um pouco de psicólogo também. Temos que ser. Temos que ser. Tanauê, o que aconteceu? Eu quis mudar de ramo. E aí eu fui trabalhar com imóvel. Fiz o TTI, né? Conheci pessoas maravilhosas que trabalham também, uma delas que eu posso edificar aqui falando, né? Que é o Fernando Flores, que me deu a oportunidade também de trabalhar um percentual, um pouco tempo com ele. Foi uma passagem da minha vida que foi muito importante, porque ele é super profissional também, uma pessoa, né, fantástica. E de lá para cá eu comecei a ver aquelas necessidades. A gente que trabalha com ramo de vendas, né, Tanauê, a gente quer o quê? Dinheiro, né? Imediato. A gente trabalha como corretora, a gente quer vender e ganhar. E aquela coisa assim. E no sistema que nós tínhamos imobiliário, algumas vendas nós fazíamos à vista, tu sabe, daí recebe à vista. E Sim. Outras nós fizemos financiamento, tem que esperar um pouquinho, né? Claro. E eu sentia aquela necessidade de ser uma coisa mais imediata, como todo mundo hoje, né? Que é uma coisa mais imediata. E eu comecei a inclinar também para o consórcio de imóvel, comecei a ouvir sobre HS Consórcios, comecei a pesquisar. Quando eu soube mais sobre essa empresa, que me despertou maior interesse em trabalhar e representar ela. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar lá. E em 2011, dia 22 de agosto de 2011, comecei a trabalhar com a HS Consórcio. E isso fez com que eu chegasse até onde eu estou, há 12 anos atrás, com as corretoras. Mas, para te resumir, uma empresa sólida, uma empresa que o ano que vem faz 30 anos. Olha isso só. é importante, né? Ah. Então, assim, ó, já para desmistificar um pouco do negócio de consórcios, né? Porque todo mundo tem essa função o consórcio, será que dá certo? Será que o consórcio
ele veio para ficar, tem mais de 50 anos, né, Alexandre? Aí. O consórcio tem mais de 50 anos. Quer dizer, não tem mais o que a gente se preocupar. Você garantiu já? Já se garantiu, né? O preconceito que tem com o consórcio já não deve existir mais. Eu acredito que hoje, realizada como sócia proprietária de corretoras de consórcio, junto com pessoas incríveis como minha sócia Andréia, mais o Alexandre. Então, chegamos até aqui, como eu digo assim, cumprindo a nossa missão, né? Com total certeza. E sabe, Suzana, isso que tu mencionaste sobre o consórcio se provar, sobre buscar desmistificar ele ao longo do tempo, é justamente por movimentos como esse que a gente busca ter essas conversas, né? Porque aqui em off a gente estava conversando que sempre, quando alguém vai vir a fazer o processo de compra do seu imóvel, principalmente, que é o nosso caso, né, muitas vezes vai e recorre à internet. E como, inclusive, na abertura desse programa, a gente já mostra, tem muita gente falando contra, tem muita gente falando a favor, e simplesmente a pessoa fica perdida dentro disso. E também o próprio profissional do mercado imobiliário, como foi meu caso lá no princípio, que eu não sabia sobre, de fato, essa possibilidade, como que poderia agregar os meus ganhos. Mas, Alexandre, agora que tu mencionaste na tua apresentação prévia, falaste sobre ser militar, sair desse universo e depois acabou entrando para cá. Gostaria que também abordasse um pouquinho dessa tua história, esse teu início nos consórcios, para quem está nos ouvindo te conhecer também. Foi louco o negócio, né? Porque do nada, né, brotou lá uma ideia, eu nem pensava trabalhar nesse ramo, e despertou uma curiosidade ali numa apresentação que eu estava ouvindo e eu dei o estalo. Isso é interessante, né? Meia parcela, consórcio. Eu sempre fui cliente, eu tive consórcio para veículo, né? Que nem a Suzana falou, é o mais antigo, o mais conhecido. E aí despertou, mas onde é que eu vou achar agora para trabalhar? Foi lá, caiu na Andrades, a gente tinha um escritório na Andrades ainda. Cheguei lá, incomodei a Suzana. Xaropeei, Suzana, quero trabalhar, quero aprender, quero ter esse conhecimento e incomodando. Até que um dia, acho que ela, vou dar uma chance, pelo louco aí, não para. Aí um dia ela mandou ir lá, né? Vem aqui que tu vai começar. E isso eu tava trabalhando em outra coisa, fora de Santa Maria. Descia milhão para Santa Maria, o cabeludo, barbudo. Não, ter que ir lá, porque é a minha oportunidade, pensei comigo, né? Daí a Suzana, senta aqui e começou a conversar. Daí ela começou a olhar meus hábitos, como tu falou que era militar e tal, daí ela começou a me moldar, né? Eu nem era o diamante, era um prazo concreto, né? Porque o negócio tava feio. E aí ela começou a me moldar. E eu sou muito de pegar as coisas rápido. Então ela começou a me ensinar e eu seguia o que ela me passava. E aí a gente tava nós dois lá, eu fazia ação, ela fazia a parte administrativa comercial dentro do escritório, e eu vamos pra rua, perder mercado, padaria, posto, tudo, e vamos pra cima, né? E ela só faz, e aí traz os clientes, vamos embora, e vamos trazendo. Aí peguei meus parentes, meus amigos, tudo, e comecei a trazer pro negócio, né? Porque é as primeiras pessoas, né? Até tu se desafiar a aprender, até tu se desafiar a conhecer mais, identificar, né? E aí fui aprendendo, fui pegando, né? Eu olhava as apresentações dela, chegava assim, os clientes estavam ali, e eu ficava com o olho assim, ela faz isso, ela faz assado. Daí ela terminava e um dia eu aprendi os cálculos, eu fiz 10 vezes os cálculos numa folha lá, até entrar na cabeça do Alexandre, né? Meu Deus do céu. E aí daqui a pouco, tem o lance, tem mais coisa ainda, daqui a pouco tinha isso. E toda hora eu perguntando. E daí eu tava lá no cliente, no meio da rua lá, ligando pra Suzana, o cliente fez pergunta X aqui e o cérebro bugou, não sei, né? E comecei a estudar, e aprofundar e ler as regras, né? Sim. E aí fui estudar o que era consórcio e aprofundar. E aí comecei a estudar. E aí, um dia, né? Certo dia eu cheguei lá no escritório, chegou um cliente, e a Suzana, cadê? Não tá, né? E vou me desafiar. Começar a primeira apresentação. Meu Deus, né? Gelou do último cabelo ao do pé. Meu Deus, e me fui, né? Não foi 100%, como nunca faz parte, faz né? parte. E aí fui indo, fiz a primeira, a segunda, a terceira, que um dia ela disse, tu nem precisa mais de mim agora, né? Então, viu que eu tava começando a andar com meus pés. E aí que legal, e comecei. E aí tem o primeiro contemplado, né? Meu primo, ainda lembra os parentes, né? Sim. Os parentes, os primeiros vão ser contemplados, né? Meu primo pagou uma parcela de um consórcio de caminhão lá e ele contemplou a carta dele. Ui, que primeira sorte. E aí a Suzana, quanto que dá pra vender? Aí a Suzana me olhou assim, Alexandre, rápido assim, 50 mil. E ele tinha pago R$900. Boa. Né? 50 mil, mandei a mensagem pra ele dirigindo o caminhão lá em não sei aonde, né?
Como assim 50 mil? 50 mil, dá pra te ganhar. Quer vender tua carta? Quero. Suzano passou o Pix pra ele, ele fez um gritedo lá, né? E aí a gente, aquilo ali me chamou a atenção, né? E a Suzana sempre, consórcio investimento, e aquilo foi aprofundando. Eu comecei a estudar mais, né? O resto. E aí tu comentou na parte do quartel, né? Segunda-feira eu dei uma palestra no Exército, né, de Educação Financeira e Consórcio. Hoje eu dei mais uma de manhã também. E aí tu falou da questão da estatística, né? Ele tem uma estatística bem legal. Hoje eu fiz uma pergunta, tudo com 19, 20 anos, né? E eu fiz uma pergunta quem tinha carro. 2, 3. Daí eu falei, quitado. Os 2, 3 baixaram a mão. Normal. Aí quem tá guardando dinheiro? 2, 3. Que não gasta, baixaram a mão. E eu criando a estatística na cabeça, tá? E aí quem tá em casa própria? 2 levantaram a mão. Que não é a que a mãe deixou e o pai deixou, baixou a mão. Então eu entendi que a estatística tá começando ali, né? Então eu já estive sentado ali, eu fiquei 8 anos no Exército, então eu sei que o militar, tanto temporário, tanto de carreira, ele vai empurrando com a barriga, como o restante da população. E ele acha que vai existir uma fórmula mágica lá no futuro e vai acontecer um milagre e vai cair uma casa na cabeça dele, um carro na cabeça dele. Sim. E aí eu fui entendendo que também há 8 anos atrás, ali em 2017, de 2009 a 2017, fiquei no Exército, eu também estava sentado ali. E também eu ia levantar a mão ou não levantar a mão. E eu também sou estatística de tantos anos atrás. Então quer dizer que hoje eu estou com 33 e eu estou fazendo parte dessa estatística que muitos militares, como estavam o Alexandre lá, também estão sem seu imóvel. Eu já tenho construção na minha casa, mas quantos que não fizeram nada? Então eu entendi que ali é uma estatística muito interessante para a gente olhar. Tá lá com 19 anos, tá, e aí o futuro, que escolha tu tá fazendo? Tu tá deixando o tempo passar? Tu tá fazendo a escolha certa? O dinheiro tá indo aonde? Tá só reclamando, só se queixando? Aí eu, e aí tu começa a entender que é necessário uma educação financeira na vida delas. E a gente traz a solução, né? Tu traz a solução do imóvel, a gente traz a solução, a revenda traz a solução do veículo, e a gente tem que achar melhor para o nosso cliente, né? Então, hoje a gente vai trazer mais uma oportunidade. Então, as pessoas que estão assistindo a gente hoje, ela tem que baixar a guarda, né? Ouvir, entender, né? E depois, como a gente falou, as 6 pedras, tu não jogou no chão depois, quando terminou a apresentação lá na... Com total certeza. E o tanto que a gente depois logo já recebeu o papelzinho para assinar, eu tive que aproveitar e fazer a carta de imóvel. Oportunidade, né? Como oportunidade. E isso que tu mencionaste, Alexandre, sobre a parte estatística, sobre fazer parte dessa massa que muitas vezes não tem acesso ao conhecimento, à informação, né? Como eu falei, a gente vem para essas conversas para desmistificar. E aqui a gente já trouxe sobre o lance, né? Tipo assim, já mencionou lance, já mencionou contemplação, a gente já falou sobre aquilo que o consórcio consegue entregar para a pessoa, mas de forma bem sucinta. Para aquela pessoa que não faz ideia, que está ouvindo a primeira vez, o que é um consórcio? Para quem ainda não sabe, o que é essa modalidade? Suzana. Consórcio é uma cooperativa, uma forma de um ajudar o outro para um bem em comum. É uma união de pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem para um objetivo em comum. Então, seja para veículo, seja para imóvel, seja para caminhão. Patrimônio. Aposentadoria. Tem muita coisa. Tem muitas coisas. Mas o grupo em si se gera como? Para veículo e para imóvel. Dentro disso saem várias alternativas que hoje nós usamos para o investimento, que usamos para o aumento de patrimônio, né? E renda extra, a aposentadoria. Então, dentro desse sistema se flui muitas coisas, né? Claro. Não, isso que tu traz, Suzana, é muito bonito. Já de iniciar com cooperativa, cooperação. É um grupo de pessoas que se unem em prol de um objetivo em comum, e esse objetivo, se a gente for tratar do imóvel, se a gente for tratar do carro, é o sonho. E aí, eu vou puxar já esse gancho, porque eu acredito que o Alexandre está louco para me perguntar, sobre o que talvez mudou a minha ideia, né? A minha visão sobre aquela vez do consórcio e de fazer parte disso. Foi que a gente no meio... Quando ele estava apresentando, né, a gente vai sempre olhar o imóvel e começa a pensar no crédito, né? A gente vai e tem o financiamento para a pessoa fazer aquisição, que é a modalidade mais convencional. Só que muitas vezes eu ficava pensando, quando o cara vai fazer o financiamento, vai depender muito da condição da pessoa naquela hora.
E quando se trata de condição, né, uma condicionante, o imóvel também é condicionado. Então não adianta a gente chegar e falar sobre sonho, né, porque a gente está entregando aquilo que dá. E quando eu vi o consórcio, fiquei pensando, poxa, se a gente se a gente consegue organizar melhor as finanças, né, ao longo do tempo vai pagando a parcelinha, uma pequena parcela que não vai atrapalhar, às vezes, o nosso aluguel, se é o caso, e depois vai e consegue comprar aquilo que queria. A gente acabou chegando no consenso que o corretor vendia crédito ao invés do sonho, que era o imóvel. E aí fiz parte. Então, assim, como que é a visão de vocês, principalmente, Alexandre, de outros profissionais da área da corretagem? A mesma ideia que tu falou de ter as dúvidas, né? A gente já fez várias apresentações, né? Em várias corretoras. E o mesmo questionamento que tu tinha antes e após é o mesmo, entendeu? O que falta hoje é realmente não trabalhar com achismo. Hoje todo mundo acha tudo, entendeu? Eu acho que é bom, eu acho que é ruim, mas realmente se aprofundar e ouvir um especialista, a pessoa que entende do negócio. Tá faltando isso. As pessoas, elas vão muito atrás da informação básica, não vão se aprofundar. Eu vou falar mal, entendeu? Mas isso em qualquer produto. Se tu vai pegar um carro hoje, tu vai ter bastante reclamação do carro, pegar um imóvel, tem uma reclamação. Só que, muitas vezes, é falta de informação, né? Então, o que eu falo para as pessoas, às vezes nosso cliente chega ali, ele chega com 10 pedras também, né? Então, se a gente não souber, como tu falou, ser político, ter uma questão de jogo de cintura com ele até ganhar a confiança dele, ele vai trabalhar com a X, ele vem para cima, né? E tu vai ter que quebrar essas argumentações de uma forma que ele entenda que o que a gente quer passar é algo positivo e bom para o futuro dele. Então, isso é o que a gente prega hoje. Falta da pessoa se oportunizar mesmo, ela sentar e ouvir como funciona a proposta. Depois disso, é que nem eu brinco, o prato de comida está na minha frente, eu acho bom ou ruim, o que eu tenho que fazer? Tu não fez? Não, vou dar uma garfada, ver se é bom ou é ruim. Não, mas é ruim, é sem sal, sem açúcar. Tá, mas como é que tu sabe? Porque o meu amigo falou, mas o teu amigo também provou. Não, é que o outro amigo falou, e assim fica-se. É que nem, e é impressionante, às vezes tu vai fazendo as escolhas erradas por conta da falta de informação. Que nem quando a gente fala em palestra, quando a gente dá apresentação para cliente, a mesma expectativa que a gente já sabe que vai acontecer durante a apresentação e no final, o cliente chega com dúvidas, falando questionamento já de outras pessoas que já falaram para ele A, B, C e ele está atrás daquilo ali. Só que quando termina as apresentações, ele vê que não era aquilo, né? E aí, por isso fecha o negócio. Hoje, se a gente sentar, acho que com 10 pessoas, acho que uma sede fecha. Ela só tem 2 modalidades que ela não fecha. Ou ela não tem o dinheiro na hora para fechar, ou ela gostou, achou legal, mas não é o momento dela. É só esses 2 perfis. Então, quando a gente senta e explica realmente como funciona, porque a gente sabe que tem coisa errada em todo o mercado. Então, a gente está conquistando esse espaço porque a gente está trabalhando honestamente. O cliente que sai da nossa frente, ele ouve o que realmente vai acontecer. Não é o que ele quer ouvir. Né? Muitas vezes o cliente fica bravo porque a gente não fecha, né? Quantas vezes, né, o cliente chega lá e fica... mas eu queria contemplar rápido. Se eu pudesse ter garantido, tinha uma fila de gente que não... Quanto tempo eu tenho para contemplar? E quantos meses eu vou levar para contemplar, né? Então, daí a gente brinca da bola de cristal, né? Não, vamos ver aqui, então... Nós temos uma média, né? Isso. Temos uma média da empresa, que é uma média boa, que eu considero boa, assim, 19 meses para contemplar um cliente, porque é uma média mesmo, Sim. assim... Muitos contemplam rápido, outros mais ou menos. Mas hoje eu estava vendo um cliente, apresentando para outro, falando em tempo, e esse determinado cliente disse assim, pô, fulano que me mandou aqui, parará, eu disse, pois ele tem um consórcio comigo. Então, já vamos ver, já que ele te mandou aqui, nós podemos mostrar o grupo dele. Ele iniciou numa carta de crédito de 500 mil na época, 500 mil, não 600. E atualmente ele está com uma carta de crédito de 878 mil. Quando eu mostrei isso para o cliente, ele pegou e disse, como assim? Né? E quanto ele pagou a mais? Daí eu falei, né, a quantidade de valor que era mínima, perto da rentabilidade do cliente. Por que eu estou falando disso? Pela possibilidade que o cliente tem de não comprar simplesmente um crédito para comprar um imóvel determinado que vai ser aprovado num financiamento ou numa outra, né? Então, nós temos uma possibilidade muito grande, que quando a pessoa diz assim, mas vai demorar, mas que tipo de imóvel tu quer comprar, Alexandre?
não é? Sim. Tu quer comprar um imóvel básico, um imóvel dos teus sonhos, né? Como é que tu quer lidar com isso? Quanto tempo tu tens para idealizar esse sonho e realizar? Sabe que isso, Suzana, que tu traz, eu quero aproveitar para exatamente dessa forma, como tu mencionaste pelas perguntas, qual é o tipo de imóvel que tu quer comprar, né, o imóvel dos sonhos e assim por diante, e que a gente explique também para aquelas pessoas que não conhecem como que é o funcionamento do início do consórcio até a fase de acontecer os sorteios, né, que ele é por sorteio, para que daí a gente entre no processo da realização, chave, da realização do sonho. Como é que uma pessoa entra hoje para iniciar o consórcio e ter tudo isso que tu mencionaste, sem a gente ainda trazer os benefícios? Sem trazer os benefícios é difícil. Deixa essa parte ainda, tenta, porque é é tanta coisa legal, né? É difícil porque assim... suspense. Como falar de consórcio sem falar benefícios? Aí tu vai me pegar, né? Esse é um desafio. O consórcio é algo assim, é uma programação, é um planejamento que tu faz para te fazer a aquisição do teu imóvel, do teu veículo para troca, para te fazer um projeto futuro. Consórcio, eu sempre digo, não é para o agora, consórcio é para o futuro. Então, o que se precisa para fazer um consórcio? Se oportunizar a ouvir como funciona detalhadamente, passo a passo. Isso a gente dá as alternativas para o cliente, né? Não sei se eu me fiz entender nessa tua pergunta ou tu fez uma pergunta tão fechada. Tu fez isso dessa forma mesmo. É o se dar a oportunidade de ouvir e buscar o conhecimento necessário para isso. E eu fiz justamente para esse sentido, que é o passo do se organizar. Né? Porque quando a gente vai fazer qualquer aquisição, muitas vezes a gente tem o desejo e quer antecipar tudo, e tudo bem, mas isso tem custo. Mas quando tu consegue te planejar, te organizar melhor, tu não fica só aquém daquilo que pode, mas sim trazer o que realmente você merece. Exatamente. Então, assim, não depende do tempo. Sabe? Tu não pode ver hoje assim uma realização de um projeto, de um sonho da noite para o dia, porque ninguém consegue fazer um projeto, um sonho, realização. Consegue, né? Tem né? Aqueles que ganham na Mega Sena também, né, gente? Sim. Não podemos questionar, porque tem gente que tem sorte, né, Alexandre? Aí consórcio diz que também é para quem tem sorte, né? E eu discordo plenamente. Por quê, Suzana? Como assim? Posso dizer assim que no primeiro mês a pessoa tem sorte. A partir do segundo, é disciplina. Então, a parte organizar-se, o que é mais difícil de nós conseguirmos fazer, se organizar, planejar o que a gente realmente precisa, o que a gente quer para a realização do nosso sonho, né? Isso é o mais difícil de fazer. Por quê? Porque nós não temos esse hábito, Atanoe. Sim. Então, nós temos que criar uma nova mentalidade, um novo hábito para realizar esse projeto. E é diferente de tu chegar, conversar contigo e dizer, eu quero esse apartamento. Quanto que é? X. De um dormitório. Certo. É o que tu pode comprar. Suzana, é esse apartamento que tu pode comprar porque é X. Porque daí tu já vai fazer algo para mim comprar. Vai me perguntar o quê? Quando eu te digo, eu quero esse apartamento, o que tu diz para mim? A gente já chega a tipo de como que vai ser a tua aquisição. Primeiro, a forma com que ela vai ser. Te organiza para fazer uma aquisição à vista ou se desejas fazer um financiamento. Nós temos quantas formas? Hoje, em tese, 2. 2. Não, nós temos 3, né? Vamos combinar que nós temos 3. Sim. E não é de agora. Não, com total certeza. Eu vou discordar. Do discordar porque eu tenho entregue muitos bens, entende? Sim. Imóveis, então, nós temos 3. Só que temos pessoas que se organizam e fazem parte desse projeto, né? E isso passa de pai para filho. E dentro de uma estrutura familiar é assim, é cultural. O preconceito é cultural também. Tu tá me entendendo? E existe sim ainda o preconceito com consórcio. Sim. Tu vai me dizer, Suzana, como é que tu quer pagar? À vista, financiado, naturalmente. Tu vai me oferecer isso? Claro. E eu vou dizer assim, como é que é a entrada? Aí que tá. Não, justamente por isso que eu te digo que tem 2, porque no final das contas, quando a gente entra pro mercado, acaba ofertando apenas 2, né? E por isso a gente vira a conversar. Como que é a entrada?
É no mínimo 20% do valor do imóvel, se for 20%. fazer E se eu não tenho? financiamento. Eis a questão. Como é que eu faço? Aí começa a se trabalhar com outras possibilidades, no sentido de, se não tiver entrada, consegue uma linha de subsídio, mas que não é para todo mundo, são vários casos específicos para elas virem Como é a que acontecer. funciona? Agora eu vou te perguntar, como é que funciona a linha de subsídio? Vai precisar de tipo de renda, idade, condição social, são faixas de rendas para faixas de imóveis, ou seja, são várias condicionantes que se tem. Então, saiu todo aquele burburinho sobre Minha Casa Minha Vida e agora seria a melhor oportunidade. O que é? Mas não é ainda para todos, né? Não, Tá? todos aqueles Eu 55 com mil. 50 anos, tá? Beleza. Eu com 50 anos, tenho 20% de entrada. Quanto eu preciso ganhar para ter um subsídio do governo? Olha, no final das contas vai depender de qual é a tua renda e a tua condição familiar, principalmente. Como é que é a condição familiar? No sentido de ter filho, ter dependente, Ah, dependente também de isso não conta? só ter filho, pode ser única renda que se tem, vai ser... Eu posso alienar dois imóveis, ter mais de um imóvel no meu nome? Se for fazer o uso do financiamento do FGTS, que as regras do FGTS, no caso, que são muitas vezes as formas mais convencionais e mais desejadas, só poderá ter um imóvel na cidade, Então. em função aqui do raio. Mas do sentido de financiamento, se for trabalhar com subsídio, não pode, né? Mas financiar só quitando. Só que se a tua condição foi já buscar o subsídio, não tem como. Então, assim, eu preciso comprar um imóvel, tenho 50 anos e tenho 20% de entrada do que tu me pediu. 20% lá de 200 mil, estão pedindo 300 mil, né? Eles estão alcançando os 300 mil, acho, né? 350. 350, Isso. por aí? Agora se estendeu a 350 mil. Então, eu estou dentro dessa... como é que funciona para mim? Tipo assim, eu tenho subsídio do governo com a minha idade? No final das contas, vai depender sobre a questão familiar. No final das Não contas, tenho sobre tua filhos, renda. Não tem não tenho filhos. filhos. Qual seria a tua renda? Aí que tu tem que me dizer. Suzana, tu tem que ganhar no máximo... Eu quero que tu me diga mais. Para te pegar o máximo da tua renda, tu vai ter que estar ali na faixa até 2.400. Tá, e se eu ganhar 2.400, eu consigo financiar um imóvel de 350? De 350 não, aí entra na faixa de renda do teu imóvel. Porque quando vai se trabalhar com esse tipo de faixa de renda, tu consegue atender imóveis até, se não me engano, são 120 mil reais. 120 mil. E tenho para vender 120 mil reais aqui? Na maioria das Não, vezes. só para saber. É difícil. É difícil? É quase raro. Bem igualzinho nosso negócio, né, Alexandre? O que tu acha? Tô só escutando aqui. Bem igualzinho. Por que eu estou fazendo essas comparações assim? Não, eu não estou falando nenhuma questão negativa, Sim. tá? Eu estou dizendo assim, que é um leque muito grande de oportunidades que tu tem com a carta de crédito. Primeiro, assim, que tu pode fazer uma carta e comprar um imóvel, 2, 3, com essa carta, né? Mas eu vou usar o FGTS. Eu não questionei o FGTS até em função do que a gente sabe que é uma questão da Caixa Federal, né? É algo Sim, que ela... é algo específico. É algo específico. Mas aí eu posso comprar 2, 3 imóveis, eu vou pagar uma meia parcela até contemplar, eu posso tirar um lance total da carta de crédito, né, Alexandre? Sim. Quer explicar sobre isso um pouquinho? É a modalidade de lances fixos, né? Que é falando um pouquinho anteriormente ali para complementar a questão de chegarmos até o consórcio, né? Hoje é regrado, tem a lei do consórcio, né? Então, a lei 11.795, ela foi criada para proteção, né? Então, para também a questão de proteção com o pessoal antigamente, né? Tem muita gente que a gente já chega abordando das vezes, porque eu fiz o consórcio lá em 1950 lá e é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então, às vezes, essa pessoa que tem a crítica, né? Então, hoje é regrado, Banco Central. Tem a BAC, HS, Grupo Erval, né? A BAC e Banco Central. Então, tudo é regrado. E uma das regras que hoje que é aprovado pelo Banco Central dentro da HS Consórcio é o lance fixo. Lance fixo e fidelidade. Esses lances foram criados em plena pandemia. Então, em toda a pandemia deu todo aquele problema, parou tudo. E a HS lançou um diferencial dentro do consórcio, que é os lances fixos, onde o cliente, se ele pagar uma parcela e contemplar nesse lance, ele não precisa botar R$1 do bolso dele. Então, e a partir do 6º mês, ele ganha mais um, que é o fidelidade. E isso depende do cliente, né? Daí não entra a sorte. Eu falo que consórcio não é sorte porque depende mais da tua capacidade de pagamento do que, como é por aproximação, né, pela outra federal, às vezes o cliente é o sortudo, né? O mais próximo, o que ele fez? Esqueceu de pagar a parcela. Alexandre, o cachorro comeu meu boleto. Pode falar o que for, não vai concorrer. Então, perde uma chance.
Não é só sorte. Se eu tivesse feito o meu pagamento, estaria em dia, contemplado, sem desembolsar R$1. Então, a HS trouxe essa ideia, né, e alavancou muitas vendas. Então, para a gente ter uma ideia, hoje a HS a gente está, né, faz parte disso, com 1,7 bilhão ao mês. Então, em vendas. É um volume bem expressivo. Quando eu entrei, que eu comecei a trabalhar com a Suzana lá, que a gente foi a primeira convenção, né, chegando, nós estávamos apavorados. 3,5 bi ano. Meu Deus, 3,5 bi ano. E eu, meu Deus, né? Proporcional, aquele montão de gente. Em plena pandemia, cara. Em plena pandemia foi vendido, deu 5 bi, 2021, 10, ou seja, dobrou e a pandemia não tinha terminado ainda. Isso é um alerta que as pessoas que falam que consórcio não é investimento entenderem um pouquinho mais o produto, né? E não deixar essa onda passar e perder as oportunidades. Tanto investidor em imóvel, tanto investidor em qualquer outras áreas. Mas trazendo para dentro dessas modalidades que os lances fixos que a HS criou, o investidor também consegue fazer com que ele rentabilize o dinheiro e ganhe dinheiro através desses lances. Como tu não descapitaliza através desse lance, tu pode pagar uma parcela e contemplar, não saiu no sorteio, saiu no lance, a gente pode vender a carta dele também. Ou ele pode comprar o imóvel dele, como vocês estavam dando essa opção, não vai precisar subsídio, não vai precisar disso, não vai precisar virar mortal para trás, não precisa nada. Ele simplesmente comprova a renda, compra o imóvel dele onde ele quiser. O que é legal, Tanauê? Tu chegar num apartamento sabendo que tu tem 300 mil reais para comprar um apartamento com o Tanauê, eu sou aqui a Suzana, vamos chegar a comprar um apartamento contigo. 300 mil. Tá. Eu já estou com a minha carta contemplada, sei quanto que eu vou pagar de parcela, quanto eu vou ter de prazo, quanto vai ser, eu já sei tudo. Tanauê, eu quero comprar um apartamento de 300 mil. Tu vai ter que se preocupar com o que eu vou ter desembolsado. Tu nem precisa saber disso. Tu vai me mostrar os apartamentos imóveis de 300 mil. Sim. Diminuiu o teu trabalho ou não? Não, a título de corretor, com total certeza, até mesmo porque abre um leque maior, né? No final das contas, porque até mesmo a título do consórcio tem algumas regras diferentes, correto? Correto. Para ti colocar o imóvel, alienar ele, pode ser outras coisas que no financiamento não pode. A regra, o imobiliário, a regra imobiliária é parecida, é bem dizer igual, a parte imobiliária. O que mudaria era a parte da renda, que é um pouquinho diferente. Mas o resto é tudo igual. Tá. A alienação do bem é bem parecido com o financiamento. Tem algumas regras que é mais facilitador. Mas onde é que eu quero chegar? Chegamos para comprar o apartamento de 300 mil. Tu vai me mostrar os apartamentos, a gente vai escolher o apartamento. Mudou a história. Agora nós chegamos e queremos um apartamento de 300 mil, tu me mostra 3, 4 apartamentos, a gente senta de novo e não aprova. Quem é que está decepcionado? Nós dois. Eu queria e não tenho. É a mesma coisa de chegar numa revenda, querer o carro preto, modelo X, e tu não saber quanto vai... Aí tu olha, acha lindo, maravilhoso, entra, cabelos ao vento, esposa do lado, chega lá, não aprova o financiamento. Sim. Vai lá e compra o carro inferior, sai olhando para aquele, triste. Ou seja, tu não está realizando o que tu planejou. Ninguém planeja, mas todo mundo quer. Tu se acordou hoje querendo fazer mais um consórcio? Me espreguicei. Não necessariamente. Mas tu queria ter mais um Mas imóvel? eu gostaria de ter outro imóvel, eu gostaria de ter um outro carro, eu gostaria de ter né? O poder. Ter o poder. Exato, é ter e ele traz poder o poder de compra, em si. né? Tu ter o poder de escolher. Sim. Poder de comprar. Mas ninguém olha dessa forma. Todo mundo é imediatista. O brasileiro tem esse problema. Sim. Nós somos assim. Vou comprar uma pizza ou vou guardar um dinheiro? Eu vou comer uma pizza. E a tua casa vai ficando. Tu tá escolhendo. Tá escolhendo ficar no aluguel. Tu tá escolhendo permanecer nesse patamar. Agora, como é que eu dou um passo? Suzana, me ajuda, eu preciso sair. Vai entrar um boleto para essa pessoa como se fosse a água, a luz, o telefone dela. Se tu não pagar a luz, o que faz com a tua luz? Corta. Tu tá cortando o teu sonho. Se tu parar de pagar o investimento que é o consórcio, corta o sonho. Só que tem uma diferença. Tu não pode ir lá pegar o dinheiro no momento que quer. O consórcio, ele começou a te direcionar. Mas Alexandre, eu tô no aluguel. Show de bola, tem a meia parcela. A meia parcela já foi pensada nisso. Sim. Então, tu tá conciliando aluguel e meia parcela. Quando tu contemplar, vai pra parcela cheia, correto? Sim. Só que sai o aluguel. E dali em diante, tu tá pagando. Só que, certo, eu demorei 5 anos. 5 anos, tu mal conseguiria guardar o dinheiro pra entrada. E aí, tu guardou 5 anos, entrada, tá na meia, quero comprar um apartamento. No consórcio, faltaria 10 anos pra quitar. Ou seja, passou 5, mais 10, fechou os 15. Tá morta a cobra, ganhou, comprou o imóvel dele, tá quitado. Sim. Se ele optar por guardar a entrada, ele fez em 5, guardou a entrada. Quantos anos falta para quitar o financiamento dele? X anos, nem vamos entrar em detalhe. Sim. Mas demora mais, porque ele não quer planejar. Então, eu diminuo o custo, diminuo parcela, diminuo preocupação, de tudo. Ele vai ter um investimento após o 15º ano, que é ele investir no segundo imóvel. Sim. Né? Então,
Outra coisa que a gente fala, comprar à vista ou comprar com consórcio? Lembra da apresentação lá? Claro. Muitas vezes chega o cliente pro corretor do imóvel e ele, à vista, não se emociona? Tenho dinheiro, vou lá, tá aqui. Cara, Alexandre, tem uma carta contemplada de tanto aí, o imóvel que o cara ia comprar é de 500 mil, ele tem 500 mil na mão. Suzana, me arruma uma carta contemplada aí, deu 1 milhão agora. O imóvel vai para 1 milhão. A tua comissão é sobre o quê? 1 milhão. Sim. E antes era sobre 500. Não descapitaliza todos os 500, o teu cliente fica com o capital na mão, compra o imóvel, agora de 1 milhão, tu ganha a comissão sobre 1 milhão, ele segue pagando sem juros, se é para empreendimento, se é para negócio, se é para investimento, o aluguel está pagando a parcela. Ou seja, tu ajudou ele de 2 formas, ele aumentou o patrimônio dele com mais potência e ele ia comprar um imóvel de 500. Vamos dizer que dobrasse X tempo, ele iria 1 milhão, tu já arrancou com 1 milhão. E ele não precisou descapitalizar todo o valor. Então, tem muitas modalidades que a gente pode ajudar o cliente. O que vai comprar à vista, o que vai estar com urgência. Às vezes o cliente tem urgência, né? Assim, chega lá, eu quero para ontem. Beleza, vamos apertar a mão aqui, vamos dar as mãos, fazer uma oração. Tá, por que tu chegou na frente do vendedor de consórcio? Tu já tentou as outras opções, quer dizer isso, né? Tu já foi nas outras opções. Ah, Suzana, eu tenho 10 mil, quero uma carta de 300. Ah, me arruma umas 3 aí que eu compro também junto contigo. Porque as pessoas, elas vão testando o sistema. E muito também pedem, assim, carta contemplada, eu tirando a entrada da própria carta de crédito. Quer dizer, para te ver, assim, não é que seja culpa do pessoal, eles estão mal informados mesmo, não tem informação. E isso que tu estás fazendo aqui é maravilhoso, né? Para quem tem interesse de saber mais sobre o consórcio, de como funciona uma carta contemplada, de saber que aquela carta contemplada que está à venda é do rapaz da moça que lá começou todo mês investindo, que não tinha preocupação de se fosse no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Até porque, se for no 5º ano, a correção que ele teve do imóvel dele passa. Dá para comprar 2 imóveis às vezes, né? Porque sobe muito sobre no crédito, pouco na meia parcela, porque é sobre a meia parcela. Tu entende sobre essa parte? Sim. Sobe um pouquinho na meia parcela e sobe bastante no crédito. Então, rentabiliza muito o dinheiro do cliente que está fazendo o investimento. Então, ele não fica preocupado com isso. E aquele cliente que está investindo, quando ele contempla o que ele quer, ele pode comprar 2 imóveis contigo, tranquilamente, mas ele pode ganhar dinheiro também, porque ele pode viajar, ele pode trocar de carro, ele pode fazer o que ele quiser. Sim. Com esse dinheiro ganho, porque ganho que ele vai ter na mão dele. Tipo assim, é uma compra, eu estou vendendo como se fosse comprar um imóvel, né? Claro. Estou vendendo uma carta contemplada. Só que daí a pessoa pensa que ela tem que dar pouco dinheiro de entrada. E aí a gente faz comparações, né? Eu não vou entrar em comparações hoje de financiamento de consórcio, mas eu digo comparações no sentido de o custo-benefício dessa pessoa que está dando uma entrada com uma carta contemplada e com um outro sistema de financiamento. E aí ela começa a fazer a comparação, fazer o balanço e começa a entender mais o negócio. Porque é isso que a pessoa tem que entender. Se não quer pagar desde o começo, tem que pagar o preço real. Sim. Não, isso... E o preço isso é pressa, né? Claro, exato. É o preço do tempo. A única coisa, a gente pontua aqui, a gente foi praticamente em 3 nuances diferentes de possibilidades, porque o consórcio ele é um universo muito grande, né? Partindo ali só do pressuposto, a gente vai falar sobre o corretor ter um ganho maior, relativamente melhor também, além de também oportunizar outras coisas para o seu cliente. A gente falou aqui sobre os lances embutidos, né, para que te auxilie no processo de ser contemplado mais rápido, com essa possibilidade. E só voltar ali na parte do princípio, quando a gente faz as comparações de financiamento, até mesmo para quem está ouvindo a primeira vez, né, quando se trata de financiamento, a gente vai ter depois um programa específico para isso. Os financiamentos, eles possuem linhas que vão ter subsídio, vão ter linhas com condições diferentes. Para quem já ouviu falar no Minha Casa Minha Vida, o antigo Casa Verde e Amarela, que voltou a ser Minha Casa Minha Vida, uso de FGTS e várias outras coisas, são condições diferentes e são subsidiadas muitas vezes pelo governo federal. São custosas também, inclusive no sentido do FGTS, porque sai do seu bolso, tá? Não é alguma coisa gratuita, não. Então, justamente o que a gente faz é trazer uma comparação da maçã com a maçã.
como que faz isso, né? Aquela pessoa que quer fazer uma aquisição, né, sair do aluguel como o Alexandre trouxe, muitas vezes, né, pode vir sim a recorrer ao consórcio, e foi inclusive uma coisa que eu fiz porque me chamou muita atenção a meia parcela. Porque aquela pessoa que não tem uma renda extremamente expressiva, também muitas vezes, vamos lá, a pessoa não vai chegar a comprar um imóvel de um valor tão grande, vai seguir aquilo que é o padrão de vida, óbvio que com o interesse de crescer, mas não pode se perder no financeiro, né? Não pode se perder nos custos. Na organização. E é justamente por isso que já faz o consórcio de forma com maestria com vocês, no sentido de pagar menos com a meia parcela. E tens essa possibilidade de tirar o bem na medida do tempo. Se não tirou, entra daí a parte de dar os lances, que vão ter lances embutidos, onde, por exemplo, utiliza a parte do valor, correto? Do crédito. Utiliza a parte do crédito e, posteriormente, no caso da contemplação, quando for contemplado, faz a compra naquele crédito que tu tens ali do consórcio, que tu fizeste. Acho que deu como um resumo, né? Por aí. Lembrando que 10 anos para comprar um imóvel, tá, não é difícil, né? Mesmo que tu esteja assim, num consórcio pagando há 10 anos. Porque daí tu tem mais 5 só pagando. Tu me entende? Muitas vezes a gente fica a vida inteira pagando um aluguel de 20 anos. E não faz esse planejamento de meia parcela, coisa assim. Eu paguei lá em 10 anos, estou lá o último para tirar no consórcio. Mas se eu for o último a tirar no consórcio, eu só tenho a ganhar. Ainda é bom, né? Ainda é bom, por quê? Porque eu não perdi dinheiro, só capitalizei, só fiz crescer o meu rendimento, e o meu poder de compra aumentou muito mais, né? E se eu não estivesse pagando um boleto, eu estaria guardando um dinheiro, eu estaria investindo em alguma coisa, né? Então, é o que geralmente a gente ouve dos clientes. Quando os clientes chegam lá e dizem assim, eu tenho exemplos de clientes que contemplaram 3 cartas em 2 anos. 3 cartas. Aí, imagina meu case de sucesso. Não vou falar o nome dela, mas ela é o meu case de sucesso. Todo mundo que me conhece sabe quem é. Mas te digo outra coisa. Atualmente, depois de 5 anos, porque isso mudou muito, como o Alexandre estava falando, a questão da pandemia fez com que a AHS teve que se recriar e criar os lances. Inclusive, uma coisa importante de dizer, que a única empresa que tem o lance total da carta de crédito é a AHS Consórcio, não tem concorrência. O que seria esse lance, Suzana? O lance embutido, o lance fixo, o lance fidelidade. Entendi. Né? Então, aquele lance que tu está comprando um imóvel sem entrada e sem juros. A única empresa que te proporciona essa oportunidade é a AHS Consórcio. Né? Então, assim, essa pessoa hoje, que já contemplou 3 cartas conosco, que está bem triste, né, Alexandre? Bem triste. Porque eu estou brincando na tristeza, porque as pessoas ficam pensando, mas ela contemplou 3 cartas em 2 anos, eu também queria, mas tem que se oportunizar. Hoje, atualmente, ela tem 3 anos que ela paga mais 4 cartas conosco. E nós estávamos vendo o rendimento dela, né? Pouquinha coisa, né? Numa das cartas, só para te ter uma ideia. Então, numa das cartas que ela tem, que ela iniciou em 400 mil, paga R$374 a mais hoje, de lá do começo. Sim. E hoje, há 3 anos, ela tem 121.800 de lucratividade. Iniciou em 400, hoje está 521.800 a carta dela. Então, ela só pergunta, como é que está meu negócio aí? Eu digo, olha, só tem isso de rendimento esse ano, tu entende? E as outras 3 cartas, que eram de 100 mil cada uma, porque tu pode fazer mais de uma, né? Sim, é o caso que eu fiz, inclusive. Eu fez uma estratégia. Fiz uma estratégia que tu mencionaste para ali. Investidor. Para investidor. Ela tem mais 3 cartas de 100 mil, que hoje, que iniciou em 100 mil e cada uma tá 30 mil. Então, ou seja, ela ganhou 90 mil, mais 121 mil, quanto ela ganhou? 200 e... Vamos ver que se eu dei a cabeça, é 90 220. Mais 121, 211. 211 mil. Só o quê? Fazendo o quê? Pagando um boleto no mês. Não, sabe que isso é uma coisa legal, inclusive, de trazer, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas olham o imóvel e não compram, de primeiro momento, porque não deu. E às vezes acabam também deixando de, vou comprar depois.
mas o imóvel muda o preço. O mercado tem isso, a inflação, as correções, e o preço vai subir, obrigatoriamente. O bacana, o consórcio segue esse crescimento em função de inflação. Isso. Né? Então, o dinheiro se corrige ao longo do tempo, o que te oportuniza lá na frente, quando for daí ser contemplado, você comprar. Óbvio, né? Vão sair outros produtos, quem sabe outras tecnologias de construção também, que vão trazer para você a oportunidade de fazer uma boa compra. É o indexador, né, que a HS utiliza no imóvel INCC. Uhum. Né? Mas aí, mais um diferencial que a gente tem no mercado, que só nós temos. Isso é uma regra, não é tipo para um grupo, hoje ela é aberta para todos, que é limitado. Tá. Então, a limitação que a HS colocou é de 10%. Então, se o INCC foi 20%, 18%, como alguns anos atrás, é limitado a 10%. Então, por exemplo, o cliente que tem a ideia de construir, ele tem um terreno, ele fez o consórcio vamos usar um exemplo redondo, R$100 mil para a construção. Ele tem um terreno tactado, ele vai construir. Ele fez o consórcio, passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. O que aconteceu com o material de construção? Subiu. A mão de obra subiu. Só que se ele for utilizar o mesmo 100 mil para construção, ele vai construir não toda uma casa, vai construir meia casa, por exemplo, porque subiu tudo. Então, a ideia é para ele chegar lá nessa contemplação, ele poder construir. Aí entra outro contexto. O Tanauê foi o primeiro contemplado. Comprou um apartamento. Aí eu e tu estamos no mesmo grupo. Nós três aqui no mesmo grupo. Aí tu comprou o teu imóvel de R$100 mil. E eu e a Suzana estamos aguardando. Aí passou o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, a Suzana contemplou. Como que ela vai comprar o teu apartamento que nossas parcelas também contribuíram para a tua compra? A Suzana não consegue chegar com 100 mil porque tu não vai vender mais por 100 mil, porque o imóvel valorizou. Ou seja, o meu poder de compra da Suzana, ele tem que subir também, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Então, se o imóvel subiu, ela tem que chegar. Ela comprou o teu imóvel. E daqui a 5, 6 anos após, tem que chegar e comprar a Suzana. Então, como a gente está aguardando em grupo, que o consórcio é isso, o poder de compra do primeiro, do segundo, do terceiro, tem que ser todos iguais. E onde é que entra o investimento? Qual é o diferencial? Porque eu estou investindo meia parcela. E o reajuste é em cima da meia parcela. Só que o reajuste do crédito não é em cima da metade do crédito. É em cima do crédito inteiro. Então, se o cliente, como a Suzana estava explicando, o cliente contemplou, passou o primeiro ano, segundo ano, o reajuste continua sobre o crédito inteiro. Só que na venda, tu vai poder vender o crédito inteiro. Não precisa tu vender a metade, tu vai vender o crédito inteiro. É a rentabilidade que tu ganhou por aguardar. Então, essa rentabilidade é real, que nem ela falou. Se é 1.000, 2.000, 20 mil, 100 mil, o reajuste vai ter dando essa positividade de juros positivos para ti. Inclusive um vale como lance, né, Alexandre? Vale como lance ali, também. Por quando a gente pega assim, eu vou dar, vamos fazer a grosso modo para o cliente também entender. Eu vou dar 30% de lance de um crédito já atualizado lá, 5 anos, né? Esses 20%, esses 30% que eu estou ofertando de lance, ele vai sair total do cartão de crédito. Compreende? E aí, às vezes, o que acontece? Todo o reajuste que ele teve, saem os 30%, né? Dá para cobrir. Sim. E aí, quer dizer, ele fica com o mesmo capital que ele, para investimento, ou seja para construir, ou seja para vender, do que ele tinha antes, porque rentabilizou aquilo ali. O poder de compra dele aumentou também. E tanto que se pode também contemplar em sorteio, fica com todo o reajuste, né? Aumenta a probabilidade dele comprar mais de um imóvel também. E o ponto positivo também que ele traz para ele, através dessa porcentagem, é o que é lance? Lance é batimento, é antecipação de pagamento, ou seja, estou antecipando parcelas. Todo lance é transformado em parcelas. Então, como tu antecipou esse prazo, com o lance que a Suzana está comentando, o que vai acontecer? Na HS, tu tem a opção de esticar para o mês que tu contemplou. Se tu contemplou lá no 120, no 130, tu pode esticar o prazo novamente e a tua parcela reduz. Ah, legal. Entendeu? Então, às vezes o cliente está lá, tô pagando uma meia parcela, e como vai abater com o lance, daqui a pouco ele volta quase uma meia parcela de volta. Porque para ele, o tempo não importa, não tem juros. Né? E às vezes a pessoa quer antecipar. Ah, Suzana, dá para antecipar. Mas por que tu quer antecipar? Ah, mas é que lá no financiamento... Não, o financiamento eu posso antecipar para diminuir, no consórcio não tem juros. Pega esse dinheiro que tu anteciparia, mete outra carta, faz aumento de patrimônio, vai trabalhar, o teu dinheiro trabalha para ti. Sim. Então, tu consegue ajudar o cliente nessa modalidade, porque ele vai esticar o prazo, baixa a parcela, e muita gente não sabe disso. Então, o lance é antecipação de pagamento. Se é 40 parcela, 40 meses antecipado. Estico novamente, quando contemplo por lance, e baixo minha parcela. Fica mais fácil para a renda dele, falta para conciliar no
no orçamento dele. Comprovação Né? de 3 vezes o valor da parcela. Facilita Fica mais tudo. fácil para nós negociar a carta de crédito dele também, se ele vai fazer para investimento, né? Entendeu? Sim, o investimento, quando trata, se trata do ágil, de comprar ela e depois revender na parte de lucro, né? Só para deixar Sem lucratividade. uma lucratividade. O que eu ia dizer, falando em lucratividade, a gente já está se encaminhando para praticamente nossa finaleira do tempo, porque vai indo e vai ligeiro. Tudo bem rápido, né? É rápido. Falar sobre a parte também, porque nós já mencionamos o início da pessoa, no processo dela utilizar a carta, o que é o consórcio, né, e assim por diante, mas vou trazer aquele gancho que o Alexandre falou antes sobre o corretor também ganhar com base nisso, né, de oportunizar outras formas de negócio para o seu cliente. Gostaria que tu abordasse um pouquinho mais, Alexandre. A ideia da aproximação é isso. Às vezes o corretor ele quer o ganha rápido. Eu entendo porque também trabalha com vendas. Uhum. Mas imagina tu trazer uma opção que vai ser excelente para o teu cliente. Entendeu? Tu trazer uma segunda, uma terceira opção e resolver o problema dele, além de tu vender aquela situação, aquele serviço, aquele produto, tu vai vender por muitos e muitos anos para ele. E ele vai te indicar porque tu ajudou. Tu não trouxe uma solução para o Alexandre, eu trouxe uma solução para o cliente que ele vai contribuir para o futuro dele, da família dele. Então, esse cliente, ele é o teu futuro indicador. Ele vai trazer muitos clientes. O Tanauê me trouxe uma opção que eu nem sabia que era possível. Sim. Entendeu? Então, tu vai contribuir para o futuro dele em questão de custo, em questão de parcela, em questão de valorização. Porque, às vezes, não adianta eu comprar um imóvel que vai dobrar de valor e os juros comer isso. Entende? Então, tem possibilidades no mercado, só que vamos se oportunizar, né? Não vamos, a síndrome de Gabriela, que eu digo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vamos mudar, vamos criar novas expectativas, vamos criar novas opções para os nossos clientes, né? Porque nós trabalhamos com a mesma linha, né? Então, vamos trazer mais opções. Então, senta lá com a Suzana, senta com o Alexandre, vamos entender mais esse processo, vamos trazer isso para os nossos clientes. Porque às vezes o nosso cliente está contemplado lá, vou comprar um imóvel, nós vamos lá direcionar, vende ali. Nós temos já esse meio para trazer as opções para o cliente. Então, falta esse conhecimento mesmo. Eu acho que seria legal se oportunizar, né, para ter mais essas ideias, passar para os clientes. Claro. Não, e falando nisso, né, já traz o exemplo e o convite para todos para o dia 5 de setembro agora, o nosso encontro, o primeiro encontro do Correio Imobiliário, o qual estarão presentes e trazendo essa visão diferente para o mercado sobre o uso do consórcio na aquisição dos imóveis. Né? Porque é trazer para o mercado também essa via, essa opção, que óbvio, já se existe, mas é dizer que ela está de fato presente e que tem como ganhar muito com isso. Sim. Então, fica o convite para ti, corretor, no dia 5 de setembro, o primeiro Correio Meeting que vai acontecer no V-Belga Food Hall, que fica ali na Vila Belga, das 18 às 20 horas, aqui em Santa Maria, no coração do nosso estado. Então, vamos lá. Voltando, fazendo todo aquele apanhado. Para quem hoje, se vocês estivessem olhando para essa câmera, vendendo, né, para uma pessoa que vai começar o consórcio, como que ela inicia com vocês? A gente falou ali sobre o consórcio em si, que é o se oportunizar, mas de fato, o negócio, o que ela precisa? Quanto de entrada? Né? Faço uma pergunta praticamente retórica. Quanto de entrada? Como é que funciona a parcela e assim por diante para o senhorzinho que está ali nos ouvindo agora? Primeiramente, eu quero saber dele o que ele pode pagar por mês. E dentro dessa resposta dele, eu criar os argumentos para ele, né? No caso, eu quero saber o que ele precisa, porque para nós importa é o seguinte, o que realmente a pessoa pode pagar e da forma que ela pode pagar, porque eu posso tirar um percentual da carta de crédito para ajudar ela a tirar mais rápido. Mas eu também não posso colocar ela num crédito onde ela vai ter dificuldade de pagar. Sim. Então, a necessidade do cliente para mim é importante, sabe, Tanauê? O que eu vou fazer para ajudar ele? Então, ele tem que ir até nós, ou através dos nossos telefones, ou né, redes sociais, nos procurar, e se oportunizar, entender como funciona, e ver o que fica melhor para ele. Eu vou ter muitas oportunidades, muitos créditos para mostrar para ele, porque nós temos a meia parcela, então facilita muito para ele entrar. Muitas oportunidades dele iniciar o projeto dele, seja para a realização do sonho dele, seja para aumentar o patrimônio, seja para ele também ter aquela oportunidade de somar com a aposentadoria, né, para comprar outros imóveis.
e não só o senhorzinho, mas também o mocinho que está iniciando na sua vida, nós convidamos para estar conosco, né? E saber mais como funciona o nosso negócio. Claro. Eu acho que a ideia, né, principal é por que eu tenho que ouvir o consultor, o corretor de negócio voltado para o consórcio. A gente tem as opções de compra que a gente já falando, né? Eu estou com pressa. Tem entrada, carta contemplada ou financiamento. Qual é o mais barato? Carta contemplada. Então, já é de cara essa resposta para nós entender que existe esse, a carta contemplada. Qual é o mais barato no mercado? Fazer uma carta e investir. Como é que eu vou entender que o perfil é do consórcio? A pessoa tem o hábito de guardar o dinheiro todos os meses para essa direção, ou guarda e gasta, ou não guarda. Se a pessoa não guarda, ou guarda e gasta, automaticamente o à vista ela está eliminando a vida dela. Então, o que está no aluguel, que está nos ouvindo, se tu não tem o hábito de guardar, o à vista tu descarta. Não tem como tu chegar nisso. Ah, mas Alexandre, eu vou começar a guardar e vou ter uma entrada e vou lá financiar. Beleza. Então, ela fica guardando, tentando comprar à vista, tentando financiar. E fica nesse ciclo. Qual é a quarta opção para ela? É nós. Ou ela senta na nossa frente ou ela volta para o ciclo. E daqui um pouco, fechou 2 anos e essa pessoa que senta na nossa frente está com pressa. Só que ela já passou 2 anos. Sim. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos vendo, se tu não tem o hábito de guardar, não tem a disciplina, não tem direção, tu vai ter que ouvir um vendedor de consórcio. Ou essa semana, ou desse mês, daqui a 1 ano, tu vai cair não precisa nem ser na nossa frente, mas vai cair aposto que vai cair na frente do vendedor de consórcio. Sim. Porque ela vai testar o ciclo. Tenta guardar, tenta comprar à vista. Tenta guardar, tenta financiar. E fica nesse tenta. E daqui a um pouco já passou 10 anos e ela não fez nada. Então, quer um hábito, quer uma disciplina? Procura um consórcio. Se não for nós, procure nós, porque a gente vai lhe falar a real. A gente não vai falar tudo que o cliente quer ouvir, principalmente. Aí o cliente quer ouvir só... Não, isso aqui é uma disciplina, isso aqui é uma organização, isso aqui é um planejamento. Tu tem que entender. Porque tu vai realizar o teu objetivo para não pagar juros, num tempo mais tranquilo para te pagar, porque tu está planejando. Se tu não quer planejar, tu vai procurar um outro caminho, só que o outro caminho tu sabe se é bom ou ruim para o teu futuro, né? Então, a gente deixa bem claro as opções, a gente mostra para o cliente, mas ele tem que entender que aquele, às vezes é a única, né? E a gente cansa de atender, que demora cliente 2, 3 anos para fechar. E aí, quando ele cai na nossa frente de novo, perdeu esses 2, 3 anos. Então, a gente não está inventando a rota. E se tivesse uma quinta opção, hoje a gente falaria com o maior prazer. Ó, temos 5 opções, 6 opções, 7 opções, mas não tem. Infelizmente... Hoje, 90%, como eu falei do Exército lá, 90% da população de Santa Maria que vai ver isso aqui, ela vai dizer que não é legal, e precisa. Sim. Necessita desse meio para realizar os seus objetivos. Escolhas. Ou tu escolhe investir numa parcela hoje, e aí tu vai ter tuas realizações, e isso vai ser muito... Né, eu fico muito feliz quando a gente entrega um carro, quando entrega uma casa, né, uma contemplação para o cliente ali, é muito satisfatório para nós, essas realizações, né? Tu poder ajudar, porque é uma mudança de vida. Né? Com total certeza. Bueno, pergunto para vocês dois, agora, e já estendendo os agradecimentos pela vinda, mas como um encerramento e uma última uma questão para quem está nos ouvindo, eu pergunto para vocês o que gostariam que eu tivesse perguntado, mas até agora não perguntei. Se vocês estivessem no meu lugar, o que gostariam de perguntar para falar para as pessoas? O que eu posso fazer com o consórcio imobiliário? Já que se trata disso, né? Então, Imóveis. O que podemos fazer com o consórcio? Vamos falar do imobiliário e depois também já vamos trazer aquela parte do geral. O que eu posso comprar com o consórcio imobiliário? Agora vamos fazer a compra também. O que eu posso comprar? Eu posso comprar hoje um imóvel rural, comercial, residencial. Eu posso casa na praia. Eu posso aumentar meus patrimônios, não existe assim, ó, não preciso de comprovação, como é que chama de... Para ir na parte da construção, interessante também. Não, construir, não digo assim, mas tipo, compra o terreno, constrói. Pode fazer os dois, né? Pode fazer os dois. Não precisa se preocupar com rua que não está calçada. As partes em si. O prédio ele não precisa ser uma planchada também, ele pode ser uma casa de madeira, mista. Casa mista, isso que é uma coisa que me marcou aquela vez sobre casa mista e financiamento. Casa de madeira e o financiamento consórcio tem essa novidade do steel frame também, né? Isso, eu posso comprar sendo um MEI
com o consórcio, comprovando a renda. Agora vamos falar um pouquinho mais, né? Pode falar das comprovações de renda. Comprovação de renda hoje tem várias modalidades, né? Depende de cada cliente. Né? Então a gente já fez de tudo. Pode ser na jurídica, pode ser pessoa física. A comprovação se resume sempre em 3 vezes o valor da parcela. Se for na pessoa física, na jurídica, é indiferente. A pessoa tendo o nome limpo, isso não é uma questão do consórcio, isso é uma regra Banco Central. Se é casado, nem a esposa e nem o cônjuge não pode ter, né? Então, são questões que é parecido. O que mudaria mais na comprovação de renda? Existe uma renda principal, por exemplo, fazendo contra-cheque, é sempre em cima do líquido, se ele tem o tiro de desconto, no caso, né? E se ele tiver complementos de renda, como aluguel, tudo que é movimentação que ele possa fazer e aparece mensalmente, ele pode botar com complemento de renda. Então, são opções mais flexíveis. Ah, mas Alexandre, eu tenho restrição e não consigo tirar. Eu tenho a opção de botar o avalista, eu posso botar o fiador. O que o fiador precisa? Se eu tenho uma restrição, eu preciso que ele tenha um imóvel quitado, o nome dele, meu avalista, e ele comprova a renda para mim. Fica tudo no meu nome, imóvel, tudo. Essa é uma segunda opção que o cliente tem. Das do cliente, mas eu não tenho. Mas o pior é se eu não tivesse essa opção. Então, tem essa opção. Né? Então, tem facilidades. A gente sempre acha uma solução para o cliente, não ficar preso a não resolver o problema dele. Então, na parte do imóvel, o Talnauê vai fazer lá a questão do imóvel. O imóvel tem que estar ok. Não é uma regra do consórcio, é uma regra que precisa estar tudo 100%. Tanto os proprietários, se eu vou construir, se eu vou reformar, cada caso em específico tem um checklist. Se é uma construção, se é uma reforma, se é uma área rural, cada um tem checklist. A gente sempre quer dar o jeitinho, né? Então, às vezes é melhor trabalhar certinho. O que eu falo é sempre, trabalhe com a renda certinha, não? Porque às vezes esse dia um cliente ele perdeu de tirar um bem imóvel porque ele foi atrás, às vezes, do contador e não conseguia complementar a renda dele. Ele perdeu de um bom negócio. Sim. Então, às vezes, a gente entende o outro lado, mas é positivo também ele trabalhar certinho para também poder tirar os bens, né? Então, tem facilidades. O consórcio hoje está bem evoluído. Existe lei, que nem eu falei anteriormente, tem regra. Então, facilitou bastante hoje para os clientes, né? A parte de renda, comprovação, tem a opção de somar as rendas esposo e esposa, né? Então, tem muitas facilidades. Então, para ajudar os nossos clientes aí, né? Então, olha só, a gente já pegou daquela parte do início sobre quem são os nossos convidados, sobre aquilo que se tem dentro do universo deles na vida de cada um, sobre o consórcio, a expertise que se tem. Nós falamos sobre o que é o consórcio, de onde que ele vem, qual é o fundamento dessa metodologia. Fez uma breve comparação sobre alguns aspectos daquilo que é convencional sobre o financiamento. Nós chegamos próximos e também demos uma pincelada sobre aquilo que para ti, corretor, pode ser extremamente benéfico no sentido de trabalhar com o consórcio, mas eu confesso que isso vai ser muito mais abordado no dia 5/9, no primeiro Correio Meeting, e concluímos então sobre quando você for contemplado, como que vai de fato estar utilizando esse crédito, e que não é só para imóvel. Nós estamos também com possibilidades do veículo, que já é convencional, mas aqui, em se tratando do imóvel, tem área rural, tem possibilidade de casa mista, tem possibilidade de casa de madeira, terreno, construção e assim por diante. É um mundo de possibilidades que, para ti que está pensando em comprar um bem, pode vir a estudar e esse time se coloca à disposição, né? A Suzana Rigg, o Alexandre Domingues também, para se fazer presente nas suas conquistas. Eu fico muito feliz que se fizeram presente nessa nossa noite de hoje. A felicidade é nossa de estar aqui, né? Compartilhando e aprendendo e um pouco mais, porque sempre é benéfico sempre estar presente e passar a nossa informação, porque principalmente assim, nós temos todos os dias atendimento de cliente, nós não temos chance, oportunidade de estar, Sim. Né? E agora tu trouxe essa nova oportunidade para nós falar sobre consórcio, principalmente dentro desse foco que é o Correio Imobiliário, né? Que é o que nos traz também bastante oportunidade, tanto para nós como para o corretor, né? E agradecer você, meu amigo, assim, por essa oportunidade e dizer para esse cliente que está ouvindo, né? Para fazer uma reflexão de onde ele quer, né, estar daqui a 5 anos, o que ele quer ter conquistado, o que ele vai guardar, ou se ele se projetou para fazer uma realização maior de sonho, de projeto. O que ele pensa daqui a 5 anos na vida dele? Porque é importante essa reflexão. O que eu vou fazer hoje
para ter um objetivo daqui a 5 anos, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer hoje para realizar o meu objetivo daqui a 5, 10 anos. Uhum. Não, isso é bacana fazer uma provocação nesse sentido, porque às vezes as pessoas não têm acesso a isso, né? O imediatismo. E o consórcio, ele tem seu tempo, mas naturalmente traz todas essas outras possibilidades também. Alexandre, uma mensagem final, então, para quem nos ouviu. Vamos agradecer, né, a oportunidade dessa parceria que começou numa conversa, virou meu cliente e hoje estamos sentados aqui fazendo essa parceria. Muito feliz, né? Hoje é o meu primeiro podcast, né? Então estou feliz da vida aí, porque é uma oportunidade bacana também dessa vitrine, né? A gente já conversou sobre isso. Então, agradecer a oportunidade, fazer o convite pro pessoal que está ouvindo, tanto que sabe um pouco, vamos discriminar um pouco a ideia de que tudo é A, é B, vamos sentar e vamos ver, né? Eu convido, isso, a gente tem as nossas redes sociais, tem o nosso WhatsApp aí que a gente pode estar passando para trazer mais conhecimento, né? Aproximar mais, tirar aquela ideia lá de 1950, lá, vamos trazer para o novo, né? Um novo consórcio aí, regrado, tudo com segurança, então a gente quer ajudar muito mais pessoas aí no nosso futuro próximo aí. E cada dia cresce cada vez mais. E, então, para ti que ficou até aqui no final dessa nossa conversa, tem um presente, principalmente também se tu for corretor. O Correio Imobiliário, acabei eu, Tanauê, por ficar à frente desse projeto, tendo a honra de ser embaixador do Jet Experience, que vai acontecer no dia 7 de outubro aqui em Santa Maria. Um dos maiores eventos imobiliários do nosso mercado e de toda a região sul que vai acontecer aqui na nossa cidade. E temos um cupom com uma condição imperdível para você não ficar de fora e crescer e engrandecer-se cada vez mais dentro da tua profissão. E a vocês, então, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi o 8º episódio do Correio Podcast, o podcast oficial do Correio Imobiliário.